Começando agora com a Central do Mercado. Deixa eu falar com o Emanuel Araújo. A gente não vai falar de uma contratação, e sim de um empréstimo que está avançando cada vez mais do Vasco com Johan Rojas, um meia colombiano de 23 anos que vê como possibilidade sair do futebol mexicano e usar a vitrine do futebol brasileiro para ir para a seleção colombiana. Então, o Vasco tem avançado nessa conversa. Em breve a gente volta aqui para dar mais informações sobre isso. Tá certo, Escobar? Um abraço. Emanuel Araújo, grande prazer falar contigo. Um abraço grande aí, Central do Mercado no Globo Esporte. Falar agora do Vasco, pessoal. O Vitória demonstrou interesse. Lucas Moretti está sabendo dessa, no David, ex-jogador revelado no Vitória, né? O David, atacante. Sim. Mas ele queria a contratação por empréstimo. O Vitória quer a contratação do David por empréstimo, mas a diretoria do clube baiano recebeu a informação que o time carioca só topa uma negociação se for para vender. Vocês têm atualização dessa história? Lucas Moretti, Venê, que peta isso aí. Eu não sei se o Vasco quer se desfazer do David. Vou falar o que Perdeu espaço, mas é importante. O que o presidente do Vitória me disse, o que o empresário do atleta também me disse, André Cury. O presidente disse, o Vasco aceitou o empréstimo. O problema foi o empresário. Aí eu entrei em contato com o André Cury falou, Venê, o que aconteceu foi o seguinte, eu virei para o Vitória e falei, beleza, eu não vou morrer sozinho. Vocês querem morrer, vamos morrer abraçados. Porque se o Vitória for rebaixado, o que eu faço com o meu jogador que estava emprestado? Vai ficar desvalorizado no mercado. Então, vamos fazer o seguinte, a gente faz um empréstimo com uma obrigação de compra se ele jogar 7 partidas. E aí a gente assina um contrato de 3 anos. Então, se é para morrer, vamos morrer junto, abraçado. E aí o Vitória não quis. Foi o que me relataram. E você tem mais novidades aí de negociações, renovações, contratações do Vascão da Gama, Lucas Moretti? Eu gostaria de ter, tá na ansiedade também, para passar uma notícia. Como torcedor do Vasco, também está ansioso para ver a chegada de reforço. Tá muito ansioso. Otamendi, vem? Otamendi. Arias. Otamendi, Douglas Luiz. Isso aí, Douglas Luiz, Aí não. Assim, Douglas Luiz. O Vascaíno, ele precisa entender que o mercado, o Vasco pode contratar. Por que não? Pode ser que aconteça. O Douglas Luiz é um jogador vascaíno, é um torcedor vascaíno, o Arias é um atleta que já trabalhou com o Diniz. Pode ter sim essa influência se esses jogadores chegarem, mas é muito difícil. E o vascaíno, ele precisa entender isso, Flávio. Eu acho que o vascaíno em si, ele precisa cair na realidade do que o Vasco vai disputar em 2026. O Vasco para 2026 tem uma Sul-Americana, o Vasco para 2026 vai fazer uma janela semelhante ao que foi feito na última janela de transferência do meio desse ano, que é investir em jogadores do mercado sul-americano, contratações por empréstimo, com opção de compra. É assim que o Vasco vai agir no mercado. Só que hoje o que mais vem movimentando os bastidores, tá, do Vasco da Gama é a questão envolvendo a venda da SAF. A venda da SAF para o Marco Lamáquia, filho do José Roberto Lamáquia, que tem a Leila Pereira como sua enteada, né, perdão. E tem informações aí novas sobre a situação envolvendo aí o Marco. Até o próprio Pedrosa, ontem, ele trouxe algumas novidades para a torcida, né, com relação aí a essa venda. É alguém que trouxe essa grande novidade há alguns dias atrás. E eu, hoje, conversando com pessoas até de dentro do Vasco, a informação para o torcedor em si é que as coisas estão andando muito rápidas, tá? A expectativa é que até o meio do ano, vou falar para você, amigo, até o meio do ano a expectativa é que essa venda aconteça. Meio do ano, até logo o meio agora? do ano, Flávio, a informação é essa, as coisas estão acontecendo muito rápidas, o Marco está com uma equipe muito grande, a informação é que os outros investidores que chegaram para conversar com o Vasco, eles vinham atacando parte a parte, né? Primeiro entendia a dívida, depois entender a situação da recuperação judicial, depois queria entender a situação da arbitragem. O Marco, ele veio com uma equipe que está atacando tudo de uma vez só. Então as coisas estão andando muito rápidas. E vou falar até uma frase que eu ouvi. Não se surpreendam se já o vascaíno pular o carnaval com essa venda tendo acontecido, tá? Já agora? Fevereiro? Exatamente, Fábio. As coisas estão muito rápidas envolvendo o Marco Lamáquia. Então, a expectativa é muito grande com relação a isso. Tem sim, como o próprio Pedrosa noticiou ontem, a chance de nessas próximas semanas ser assinado um memorando de intenção de compra para que as coisas venham ser mais esclarecidas ao torcedor, quanto vai ser investido, qual é a porcentagem, né, de venda que vai ser feita para o Marco. Isso automaticamente vai ser esclarecido apenas com a assinatura desse memorando e nessas próximas semanas isso já tende a acontecer. Mas, vascaíno, as coisas estão acontecendo muito rápidas com relação a Marco Lamáquia e Vasco da Gama. Vasco vem forte esse ano. Vem forte. Vamos ver aí o que vai acontecer, Flávio. Expectativa alta, né? O Vascaíno tá precisando... Tô preocupado, cara.
E vai negócio de dinheiro. Mais um Mas o Vasco vai ter grana, vai ter grana também agora. Tô preocupado, Vai entrar cara. SAF com dinheiro, Veni. Não é só o Flamengo que vai ficar com Lucas, dinheiro, não fala isso não. O não, Flamengo é. é todo... O dinheiro é todo do Flamengo. Aí, vou O dinheiro é ficar todo sem do sono, Flamengo. Só o cara. Flamengo pode ser rico. Pô, tô preocupado. Vem mais um. O cara. Botafogo, isso. no ano que investiu, levou tudo, hein? Não, e fala isso, mas na final da Copa do Botafogo. Brasil ficou com medo. Ficou com medo. Toma! Ficou, se a gente ganha, já era, Flávio. Se Na a verdade, eu gente torci ganha, no Vasco, já era. cara. Seria mais Para, fácil na Vene. Supercopa do Brasil. Ah, para, Vene. Para. Poderia poupar, sabe? A Até sorte... torceu pro Vasco, ele. Tem do Flamengo. A sorte do flamenguista é que não teve o Vasco na final da Copa do Brasil. Agora É que tem não o terá. Memphis, cara. É que não terá. Seria mais fácil, pô. Olha só esse vídeo com o JP. Eu tinha até esquecido do JP, Lucas Moretti. Bom jogador, né? Ele estava emprestado, né, ao Avaí. Ele postou nas redes sociais um vídeo treinando. Tá aí o JP, o volante que está de férias, teve uma boa passagem pelo Avaí, mas agora acabou o empréstimo e o jogador está nos planos da comissão técnica do Cruz Maltino para 2026. Lucas Moretti é um bom nome para o Vasco na próxima temporada. Joga muita bola, mostrou isso quando subiu, aí Sim. faltou espaço, teve lesão. Eu tô confundindo um pouco Estrela também, a história dos dois. né? O JP, ele é um jogador que começa se destacando, ele sempre foi um jogador que se destacou na base, inclusive, e ele, quando chega pro profissional, ele não consegue ter muito espaço. E o Vasco, ele faz um movimento de mercado com o JP muito semelhante ao que o Vasco fez com o Caon Barros agora. O Barros foi um atleta que também sempre foi destaque na base. No ano passado, o Barros ficou o ano todo emprestado para o Amazonas. Ele, teoricamente, voltaria ao Vasco no início do ano e o Vasco empresta ele novamente, mas para o América Mineiro. Ele vai muito bem no América Mineiro, o Vasco traz ele de volta e o resto todo mundo já sabe como foi o segundo semestre de 2025, né, do Caon Barros. O JP é exatamente a mesma situação. O JP foi um atleta que sempre se destacou na base, não vinha tendo oportunidade, o Vasco emprestou ao Avaí. Eu tive recentemente em Santa Catarina, e eu fui até na ressacada, inclusive, conhecer, eu conversei ali com alguns torcedores do Avaí. E quando eu perguntei sobre o JP, todo mundo falou bem sobre o jogador. Isso, a melhor informação é da torcida, do time que o cara defende. Exatamente. Todo Né? mundo Sempre, falou sempre. muito Ninguém bem sabe do mais que JP. o próprio torcedor do time tá ali no dia a dia. Às vezes a gente acompanha um verdade. jogo do cara bom, não vê o outro que foi mal. O torcedor tá acompanhando todos os jogos, Sim, tudo do time, né? Sim, então assim... E aí falaram bem dele. Muito bem. O JP foi muito elogiado ali pelas pessoas que eu conversei, os torcedores, né, do Avaí. É um atleta que chega com moral. Eu vou falar, pelas características do Diniz, é um jogador que se assemelha muito. O JP não é um jogador intenso, não é um jogador de correria. Entraria é um jogador... como ali no time que O terminou a temporada? o JP é um segundo volante, né? Thiago Mendes brigaria com o Thiago os Mendes dois, brigaria. o Thiago Mendes e Barros. Sim, só que a questão é, eu não sei se pela jovialidade do Barros e do JP, se cabe colocar os dois ali no setor de meio campo, juntos, né? Como dois volantes titulares. bem o elenco Mas ali, para né? composição de elenco, se o JP for o JP das categorias de base também no time profissional, o Vasco vai ganhar um grande reforço aí para a temporada de 2026. Eu gosto muito do atleta e toda a torcida do Vasco também gosta do JP, tá? Eu não sei se vocês concordam comigo em relação Fala aí, ao Vasco. Vini. Assim, time titular, o Vasco hoje tem. Tá redondinho esse time do Vasco. É assim, não tô melhor que o dizendo do Corinthians. Foi injusto essa final. É Muito isso, melhor que o sim. Corinthians. Eu não tô dizendo e foi que melhor é- que o Fluminense também. que é um supra-sumo, não. Mas o time jogou titular... 2 partidas com o Fluminense e foi superior. O Fluminense foi o 5º colocado do brasileiro, 4º na Copa do Mundo, e o Vasco jogou melhor que o O Fluminense. problema os do dois. Vasco era a opção no É, banco e de tem que ter reserva. mais gente E ali, quando né? você tem o retorno do JP, e eu, assim, eu particularmente, você vai, não sei se você acompanhava o programa, o Flavinho sabia que eu falava, cara, não faz o menor sentido emprestar o JP. Sim. Não fazia o menor sentido. Para mim era um jogador que tinha que ser utilizado. Tinha vaga, né? O bom momento com a garotada, o JP fez parte. E agora ele retorna mais maduro, mais experiente. E com o retorno dele, você aumenta o nível do elenco, aumenta a competitividade e automaticamente você tem jogadores melhores à sua disposição. Porque o grande problema do Vasco era a opção no banco de reservas. O Diniz não tinha. Tanto é que em determinados momentos eu achava que ele retardava as substituições por conta disso. Porque ele olhava para o banco e não tinha muitas opções. Agora, como é que você vê as carências do elenco do Vasco? O que você acha que a diretoria tem que mirar? Flávio, então, a diretoria ela tem que virar em muitas posições para a temporada de 2026, tá? A questão da zaga é uma prioridade. O Vasco hoje ele trata como apenas Carlos Cuesta e Robert Renan, sendo os dois nomes do Aí setor tem que ter mais ofensivo um, e né? defensivo. Pelo menos, né? Exatamente. A informação do Vene, né, foi até dada do Lucas Oliveira, jogador que já está negociado com o Ceará. Então o Vasco perde mais uma opção. Tem a questão do Lucas Freitas, um nome
tem a total possibilidade de sair até para o futebol turco nessa janela de transferências. E o Vasco tem que atacar a questão da volância. O Vasco precisa de jogadores para o setor de Mais um ali, ontem... Tietê, Hugo Moura, além dos dois titulares... Tietê, Hugo Moura, Thiago Mendes... o Thiago Mendes, Barros, Tietê, Hugo Moura, Cocão. Isso. Só que tem a situação... JP voltando. Tem a situação da seguinte... qual a questão? O Matheus Carvalho está machucado, vai ficar o ano todo fora. Foi grave, né? Grave. Rompeu o ligamento. O Jair é um jogador que o Vasco não conta, porque também está machucado. O Jair machuca pra caramba. Exatamente, segundo ano seguido com a lesão ligamentar. E tem a questão do Hugo Moura. E aí isso é até uma informação, tá? A torcida ela critica muito o Hugo Moura, mas é um jogador que o Fernando Diniz gosta muito. Eu tô vendo muita gente já tratando 2026 do Vasco sem o Hugo Moura, mas o Fernando Diniz ele gosta muito do Hugo Moura e ele pode ser um nome que fique no elenco. Até uma pessoa de dentro do clube me falou, tá, vamos negociar o Hugo Moura, mas qual reposição a gente vai achar no mercado à altura? E pode jogar na zaga também, exatamente, jogou com o Diniz, na ausência aí de um zagueiro, né? Sim, então assim, o Vasco vai precisar atacar essa questão da posição de meio campo e também o setor ofensivo. O Vasco quer trazer um ponta e um atacante ali, porque tem até a provável saída do Ryan, vai ser difícil segurar o Ryan, né, para a temporada de 2026, então o Vasco já olhando até isso, pode buscar um camisa 9 aí para a próxima temporada. Um substituto pro Coutinho, achei que você fosse nessa tecla que eu enxergo ser uma carência. Engraçado, Flávio, de informação hoje a gente não tem nada relacionado a essa Coutinho peça. já não tá isso tudo com a camisa 10, não tem nenhum cara para entrar. Os nomes hoje que o Vasco tem no elenco, né? É o Matheus França, um nome que o Diniz chegou a utilizar algumas vezes ali na posição do Coutinho. Tem o Estrela, que é um jogador da base que também faz aquela função de camisa 10, não teve muita minutagem nessa temporada de 2025, mas pode vir a ter sim em 2026, com a pré-temporada, Fernando Diniz mais perto dele. São esses dois nomes. O Vasco hoje, pelo menos com relação à movimentação e a interesse de mercado, não está fazendo essa busca por um camisa 10. A ver o que será do Coutinho, é importante falar. O Coutinho tem contrato com o Vasco só até o meio do ano. O contrato do Coutinho com o Vasco se encerra no meio de 2026. Até o momento, as partes ainda não sentaram para conversar sobre uma renovação. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Sei não, hein? Se é Vasco, tá na colina.